A temporada 2024-2025 do Paris Saint-Germain foi uma das mais surpreendentes da história recente do clube. Um time que, à primeira vista, parecia estar em uma transição sem grandes estrelas, mas com um desempenho impressionante tanto nas competições nacionais quanto nas internacionais. O que seria mais uma temporada de desafio se transformou em uma campanha de sucesso, deixando claro que no futebol o coletivo pode ser mais forte do que qualquer estrela individual. Mas como isso aconteceu? Vamos entender a jornada do PSG e como o clube superou todas as expectativas. Ao longo dos últimos anos, o PSG sempre foi sinônimo de estrelas de peso, como Ibrahimovic, Thiago Silva, Sérgio Ramos, Neymar, Messi e Mbappé. Porém, nas últimas temporadas, o time viu a saída de grandes nomes no campo, deixando um vazio nas posições, principalmente no ataque. E isso gerou uma dúvida no ar: como o PSG poderia manter seu padrão de jogo de alto nível sem os jogadores tão renomados? O elenco parecia menos estrelado, com nomes menos conhecidos e com menos impacto midiático. E a resposta a essa dúvida veio do próprio comando técnico. O treinador Luis Enrique do PSG, que havia sido criticado por muitos no início da temporada, não se deixou intimidar pela falta de superestrelas. Ele focou em criar um time equilibrado, com jogadores que sabiam se conectar de forma coletiva e tática. Em vez de depender de brilhos individuais, o técnico apostou no trabalho coletivo, em que a estratégia era clara: um meio de campo combativo e bem organizado. Os jogadores mais técnicos estavam concentrados no jogo de posse e na construção, enquanto outros se destacaram pelo seu papel defensivo e pela recuperação de bola rápida. O time tinha um equilíbrio que não dependia de lances brilhantes, mas de construção de um jogo sólido, onde todos eram peças fundamentais. A verdadeira chave para o sucesso do PSG nesta temporada foi a organização tática. O time não apenas possui um bom posicionamento defensivo, mas também tem uma transição de jogo impressionante. A posse de bola é controlada de forma inteligente e a velocidade na retomada do jogo se tornou uma das maiores armas do time. O meio de campo, sem grandes estrelas, funcionava como uma máquina bem azeitada, onde cada peça sabia o momento certo de se pressionar, o momento certo de apoiar o ataque e o momento de recuar para proteger a bola. O PSG se afastou da dependência de jogadores criativos e focou no entrosamento coletivo. Isso se refletiu em um estilo de jogo onde o time se mantinha compactado, buscando atacar rapidamente e ser eficiente nas finalizações. O domínio coletivo do jogo tornava difícil para os adversários lidarem com a intensidade e a coordenação do time, algo que era visto como um diferencial, principalmente em jogos contra grandes rivais. E agora é hora de focarmos em alguns jogadores que se destacaram por suas habilidades excepcionais. Ousmane Dembélé, a nova estrela do PSG, com 33 gols na temporada e 12 assistências. Ele assumiu a liderança. Não podemos deixar de fora o João Neves, que é o cérebro do meio de campo. Ele tem, nessa temporada, 94,1% de passes precisos. Ele tem uma distância percorrida em campo entre as mais altas da Champions League. Ele foi contratado pelo Benfica por 59 milhões de euros e tem sido essencial na transição e no controle de jogo. E ainda continuando no meio de campo, Fabian Ruiz, o motor do meio de campo, é reconhecido por sua resistência física e regularidade. Fabian tem sido titular em todos os jogos eliminatórios sob o comando de Luis Enrique. E não poderia deixar de fora, obviamente, Bradley Barcola, o velocista decisivo. Ele tem sido crucial no ataque, participando diretamente de 30 gols na temporada. E o Marquinhos, o líder defensivo. E eu vou ser bem sincero, eu não sou muito fã do Marquinhos, ainda mais pelos erros que ele comete na seleção brasileira. Mas nessa temporada pelo PSG, Marquinhos tem sido um pilar na defesa, mantendo a solidez necessária para os sucessos do time. E obviamente, Jean-Louis
Donnarumma, o muro no gol. Ele tem atuações decisivas. Donnarumma tem sido fundamental para garantir a defesa defensiva do PSG. Quem viu sabe o que ele fez na Ligue 1, mas principalmente em momentos decisivos na Champions, contra o Liverpool, contra o Aston Villa e agora contra o Arsenal. Se não fosse ele ali, esse time teria tomado muitos gols. O PSG se sagrou campeão da Ligue 1 pela terceira temporada consecutiva, e isso já é normal mesmo. Mas ele manteve-se invicto em 28 partidas. Isso é uma coisa absurda, mesmo para a Ligue 1. Eles não conseguiram esse feito desde a temporada 15-16, que foi a última temporada do Ibrahimovic nesse time. Então é algo notável, sim, mesmo para os padrões da Ligue 1. Já na Champions, no momento que estou fazendo esse vídeo, ainda não teve o jogo de volta da semifinal contra o Arsenal. Mas só deles terem chegado nas semis, jogando esse futebol incrível, mesmo a equipe não sendo campeã ou nem indo para a final da Champions, todos sabemos que foi uma temporada de altíssimo nível desse time. Fora que todos os jogadores estão com ótimas estatísticas, tanto na Ligue 1 como na Champions. E eu gostaria de pontuar 2 jogos nessa Champions, contra o Manchester City na fase de Liga. O PSG teve um começo difícil contra o Manchester City. Ele começou perdendo de 2-0, mas sua capacidade de adaptação e de mudança de estratégia durante o jogo foi crucial. Após um primeiro tempo desafiador, a equipe conseguiu virar a partida com uma pressão intensa no segundo tempo. Esse jogo demonstrou a mentalidade forte do time e a habilidade de reagir contra adversários de peso. Eles saíram vencendo de 4-2. A virada foi um reflexo de como o coletivo pode superar adversidades e brilhar em momentos chaves. E obviamente o jogo de volta contra o Liverpool nas oitavas de final. O jogo de ida também foi fantástico, uma vitória por 1-0. Foi um exemplo claro de como a estratégia defensiva aliada à eficiência nas finalizações foi fundamental. E no agregado, o jogo ficou em 1-1 e o PSG foi aos pênaltis contra o Liverpool e demonstrou o nervos de aço nos pênaltis, mantendo compostura nas cobranças decisivas e avançando para a próxima fase. O sucesso do PSG nessa temporada de 24 e 2025 não apenas mostrou que o time pode ser vencedor sem depender de estrelas individuais, mas também seu like e se inscreva para mais vídeos sobre futebol.